voltando aqui a mais uma aula de Portugal Studio, lógica de programação. Olha, uma dica que eu tenho para vocês é o seguinte: quando você estiver criando algoritmos e precisar realizar algum cálculo matemático, alguma função, e neste programa, neste framework de trabalho, nessa linguagem de programação, existir a função já pronta, use a função já pronta. Porque programador também é aquele que faz a menor quantidade de linhas de código e chega num resultado satisfatório. Então eu vou mostrar para vocês uma função que existe no Portugal Studio, também existe em várias linguagens de programação, para você retornar a raiz quadrada de um número, tá bom? Então eu vou criar um arquivo novo aqui, vou dar um Ctrl Shift S para salvar, e esse arquivo aqui vai ser o arquivo de número 12. O nome vai ser raiz quadrada. Vai estar disponível esse código aqui no meu GitHub. É só acessar o link aí na descrição. E basicamente, para você calcular a raiz quadrada aqui no Portugal Studio, tudo que você precisa é de chamar a biblioteca matemática que tem a função de raiz quadrada. É muito simples. Você vai vir aqui e vai digitar inclua aqui em cima, ó, inclua biblioteca. E aqui o nome da biblioteca, matemática. Aqui você vai escolher o conjunto de funções que retornam através desse método aqui, mat. Então dentro desse método aqui tem diversas funções. Tem o número de π, arredondamento, exponenciação. Inclusive na aula passada a gente falou sobre isso. Tá? Aí aqui o que você vai fazer? Você vai pedir o usuário, você vai criar uma variável, né? Vou criar uma variável aqui inteiro mesmo, tá? Uma variável com o nome de raiz, né? A raiz que eu quero descobrir e resultado. Desse jeito. Aí aqui eu vou pedir para o usuário digitar para mim a raiz de qual número eu quero descobrir. Vou pedir aqui, vou digitar escreva. Vou ler esse valor. Então vou receber aqui na variável raiz o que ele quer descobrir. E aqui é o seguinte, essa variável aí resultado, eu vou pegar ela aqui embaixo, ó, resultado, e vou dizer o seguinte: eu vou pegar a função mat, olha lá, mat. Essa função aqui ela tem diversas outras funcionalidades dentro dela, diversos métodos, né, que são rotinas, né, já programadas. Você não precisa programar. Se eu apertar o ponto, vai aparecer diversos métodos. Tá vendo? Maior número, menor número, cosseno, arredondar, número de π. Só que a função que eu quero é a função raiz. Então se eu digitar RA, ele já retorna para mim a sintaxe dessa função. Se eu dar Enter, ele vai carregar. E aqui ele está dizendo o seguinte, que o radicando é basicamente o número que digitou aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber a raiz de 9, eu preciso colocar aqui o radicando e o índice. O índice da raiz geralmente é 2, está dizendo aqui, ó. Quando o índice é 2, a raiz é quadrada. Quando o índice é 3, a raiz é cúbica. Tá, a gente quer raiz quadrada, então o índice 2. Tá? Raiz quadrada. E aqui no radicando a gente vai colocar a variável raiz. Só que você vê, ó, que raiz está com dois nomes. Então eu vou mudar o nome aqui para radicando, tá? Radicando. E aqui é a mesma coisa, para não ter confusão. Aí, ó, agora passou. Radicando. Raiz, tá certo, né? Ah, aqui tem que colocar radicando. Prontinho, aqui com isso aqui ele já retorna para mim a raiz quadrada, tá? O que ele está dizendo aqui que está errado? O valor da expressão passada para o parâmetro radicando da função raiz será automaticamente convertido em inteiro para real. Ah, tá. Então a gente vai declarar aqui a variável do tipo real para não ter esse problema, tá? Isso aqui, o que ele está querendo dizer? Bom, por enquanto é isso. Eu vou colocar um escreva aqui para retornar. Você vê que é muito pouquinha coisa, não precisa de códigos mirabolantes. Vou digitar assim, a raiz quadrada de. Aí aqui eu vou colocar o radicando. E aqui eu vou dizer qual o valor dessa raiz quadrada. É igual. Aqui eu vou colocar o valor do resultado. Desta forma. Vamos ver o que vai rolar aqui, né? Vou colocar, entre com o valor. Vou colocar aqui a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Funcionou com sucesso. Vamos tentar agora 25. No caso, a raiz quadrada de 25 é 5. Vamos lá. 25, 5. Vamos tentar aqui agora a raiz quadrada de... Deixa eu ver. De 4.
Raiz quadrada de 4 é 2. Vamos tentar aqui a raiz quadrada de 16. Seria 4, né? Isso mesmo. Pronto, o programa funcionando. Com pouquíssimas linhas, você incluiu a biblioteca BAT, você pediu para o usuário digitar o radicando e armazenou dentro da variável resultado através da função mat, a função raiz, com esses dois parâmetros, radicando e o índice, no caso, raiz quadrada, 2. Se fosse raiz cúbica, seria 3. Perfeito, funcionando com sucesso. Muito simples, né? Você vê que tem diversas funções que podem ser utilizadas aqui no Portugal Studio, como em qualquer outra linguagem de programação, tá bom? Muito obrigado pela visita e até a próxima videoaula.